Vamos lá. Então, em compreensão, em questões de elementos, fatores elementares, no latim, elementos é o que? No latim, a palavra elementos, elementares ligada ao que? É a espécie, às questões ambientais, históricas, ok? Que são elementos. Vamos lá. Então, por exemplo, o trovão é um dado da realidade, ligado à espécie, gênero, raça, etnia e classes sociais. Elementos, ou seja, o terceiro elemento, lembra? Então, existe, independente do que o homem pense sobre ele. Em determinada época histórica, o homem explicava, pensava, me apaixonei pela pessoa errada. Então, veja bem, o trovão como sendo um castigo dos deuses. Seu conhecimento aí se expressava através de um pensamento místico que lhe permitia elaborar uma explicação. Hoje, o homem contemporâneo sistematizou a física enquanto ciência, desenvolveu um pensamento teórico que lhe permitiu dar uma explicação científica ao trovão mais próximo do real. Sabemos que hoje aí, tem uma música bombando, né? Não só cálcio, cloro, ou seja, cálcio, cloro, mas o que? Sódio, ok? Vamos lá, os pontos positivos de uma membrana muscular. O negativo é o cloro, mas o que? O potássio, o ponto positivo nas questões da membrana muscular. Positivo e negativo, cálcio, sódio, tem outros comportas que eu coloquei aí. Né? Me apaixonei pela pessoa errada. Qual comporta ligado à membrana muscular, né, nos seus feixes, ou seja, entre as chaves para haver uma contração muscular, nessa comprivivência, não é escrevivência, mas comprovivência, que é a comprovação que estamos existentes hoje. A comprovivência é uma comprovação existente que eu penso, logo existo. Se logo existo, eu percebo que há uma existência em mim que eu posso fazer algo diferenciado. Então, é possível que daqui a um tempo, com a descoberta e a explicação científica de outros dados da realidade, essa explicação seja superada e surjam outras. Por isso, afirma-se que o conhecimento é necessariamente provisório e representa uma aproximação do real. O real, potencial e proximal. Real, a realidade e a sua totalidade. Potencial, que vai desenvolver nos níveis de dependência e independência, de aprendizado constante. E o proximal também, ou seja, vai haver que o próprio ser humano, querendo ou não, sendo antissocial, ele sendo antissocial porque houve um parâmetro social para ver ser um antissocial. Ou seja, houve um histórico ali, para a pessoa muitas vezes tem uma apatia ou uma simpatia para tipo de pessoas ou locais. É lógico que tem algumas pessoas que são muito reservadas e restritas. Isso nos coloca fatores como se ver, ou seja, como se ver na concepção de mundo. Colocar como se vê, colocar uma vírgula aqui, não uma reflexão, uma autoavaliação, como se vê. Embora a palavra ver no latim coloca questões, o R, agora como se vê. Quando coloca aquele chapéuzinho do vovô, do vovô ou da vovó, aquele chapéuzinho, se vê com R, que é melhor, ou se vê com aquele chapéuzinho, né? aquele acento, aquela carga acentuada, que eles vão colocar a carga acentuada histórica, que como avô e como avó é uma carga acentuada muito grande, é uma carga conceituada segundo De La Rosa. Vamos lá. A fragmentação e a estaticidade, a unilateralidade, a terminalidade, a linearidade e o etapismo, princípios da lógica formal. São, nessa concepção de currículo ampliado, confrontados com princípios da lógica dialética, que totalidade, movimento, totalidade, a dialética, o diálogo, as interrogações corporais, a consciência corporal. E quando há essa totalidade, chegamos a um movimento. Quando há essa totalidade, há um aprendizado.
Quando chegamos a essa totalidade, que somos uma totalidade maior que nós mesmos, quando chegamos a se autoavaliar, aí percebe-se o quê? Que somos frágeis diante de mudanças qualitativas e quantitativas ligado às multidões e que venha nos colocar fatores importantes que a própria maneira de se ver nesse ato político pedagógico e contradições que informam os princípios curriculares que aqui abordados, importados, abordados ou equibordados, os equívocos, as equivocações que lá fala sobre vocação, que é uma identidade que caracteriza a sua pessoa, que, ou seja, na sua vocação e seu cargo e setores que você dialoga. Esse diálogo, essa equivocação, são equívocos para haver sempre um aprendizado entre níveis ligado ao ser humano, ok? Pode-se afirmar que uma dinâmica curricular, na perspectiva da lógica formal, não facilita a apropriação do conhecimento pelo pensamento, através de um processo de construção intelectual do sujeito, ok? O conhecimento é inculcado e essa inculcação leva à formação de indivíduo isolado, ok? Diferentemente, a dinâmica curricular, na perspectiva dialética, favorece a formação do sujeito histórico, à medida que lhe permite construir. Embora medidas tem, onde tem medidas, tem avaliações. As medidas são expostas como campo de um regime muito marginalizado para alguns, porque é uma medida e não tem como eu posso deduzir, lógico, tem uma intuição ligada à pessoa, mas não posso medir ela segundo o seu parâmetro de ser humano e as suas próprias deficiências. Os aparelhos deficientários, imunitários, monetários, que possam haver um conhecimento e um reconhecimento entre essa construção, entre a construção epistemológica, que é uma crise ontológica. A ontologia é uma história nossa, da nossa vida, mas a epistemologia fica uma crise, porque a própria epistemologia ela é uma construção, você vai reconstruindo a cada dia. E essa crise epistemológica científica nos coloca a patamares importantes, que é a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita ela está relacionada à epistemologia, e a cultura popular ela está inserida em uma solidificação, ou seja, que é a cultura ontológica. A cultura ontológica é a caminhada e a trilha curricular, que muitas vezes é difícil tirar de um povo, o Estado, ou seja, os costumes que relacionam o Brasil como com o Brasil como um todo, mas a sua própria totalidade, há uma complexidade na sua própria realidade, que é abordada entre o conhecimento e o pensamento. Ou seja, onde é uma disrupção científica, há, ou seja, um campo epistêmico. Onde é uma disrupção panorâmica, há um patamar científico. E esse patamar científico são paralelos, que relacionam pesquisas em núcleos. Núcleos nos coloca construções, não só intelectuais, não só afetivas, não só motoras, mas colocam uma inculcação, uma inquietação entre a formação do indivíduo isolado. E essa formação do indivíduo isolado já é um aprendizado ou nos coloca fatores de inquietações para expressar a nossa visão de mundo. Ao ver no latim, nos coloca fatores importantes. Ver no latim coloca em destaque elementos como as partículas a partir dos meios internos e a partir dos meios externos, a partir do aluno e a partir do professor. Então, pois bem, diferentemente, a dinâmica, ou seja, permite-se, portanto, compreender como o conhecimento foi produzido historicamente pela humanidade e o seu papel na história dessa produção. Então, o papel dessa história da produção nos coloca o quê? Me apaixonei pela pessoa errada, ok? Não sei como eu estou sofrendo, nem a pessoa sabe, nem eu sei como eu estou sofrendo. Depois que eu vou saber, será? Será só imaginação? Será? Então, será só imaginação? A imaginação depende do autor, hein? Imaginação significa faculdade, capacidade, imaginação, possibilidades. O imaginário, o lazer imaginário. É destacável, hein?